saúde do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista psicológico também. É o trabalho desenvolvido por uma instituição que amanhã, me parece, dia 10, a gente vai ver os números relacionados a essa instituição, que desenvolve um trabalho de muita importância. Eu estou falando dos Alcoólicos Anônimos, que tem mais de 40 anos aqui no Acre, certamente, e desenvolve um trabalho que é a descrição, talvez, que é uma fortaleza do Alcoólicos Anônimos, é a descrição, a forma como esse grupo trabalha, é uma forma muito discreta e precisa dessa descrição para que tenha eficácia. Mas essa descrição acaba tornando o trabalho pouco conhecido, né? Porque mais pessoas poderiam conhecer esse trabalho dos Alcoólicos Anônimos, mas não tem problema não. Essa descrição é importante, a gente tem que preservar e vamos tocando, porque o Alcoólicos Anônimos não vai deixar de existir, porque ele é necessário. Aqui no Acre já salvou muitas pessoas, muitas pessoas. Esse problema do alcoolismo, claro que ele está vinculado a uma série de outros problemas, em que pese o alcoolismo não seja algo estritamente restrito à classe social, mas não é nenhum exagero relacionar a pobreza, a miséria com o alcoolismo. É claro que existem problemas de alcoolismo nas classes altas também, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero imaginar, talvez possa estar enganado, que ele é muito mais presente onde há exclusão social e econômica. E falando em exclusão social e econômica, parceiro, o Acre, como nós dizemos aqui, tem a dar com o pau, não é? Muita gente, muita pobreza. Um país com quase 15 milhões de desempregados, imaginemos nós a repercussão disso nessa questão, esse problema social que é o alcoolismo. Mas nós vamos tratar aqui, vamos conversar com uma pessoa nesses 2 primeiros blocos do programa, que trabalha nos Alcoólicos Anônimos, é uma psicóloga que presta serviço para os Alcoólicos Anônimos. Eu estou falando de Maria Estela Clodovil, com quem eu divido a tela agora. Boa tarde, seja bem-vinda ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. Boa tarde a todos, especialmente a Gazeta Entrevista, né? E eu me sinto honrada de hoje estar aqui com você, representando a Irmandade Alcoólicos Anônimos, que amanhã faz 86 anos a nível mundo. Nossa, é um jovem, 86 anos, está muito jovem, não é, Itan? Muito jovem, desenvolve um trabalho muito importante. Eu queria, esse dado é um dado importante, eu não sabia, 86 anos a organização existente no mundo. Primeiro eu preciso saber, onde que surgiu essa ideia do Alcoólicos Anônimos? Tá, o Alcoólicos Anônimos surgiu em Ohio, né, nos Estados Unidos, e de uma maneira muito simples, sabe, Tan? Quando 2 pessoas alcoolistas começaram a conversar sobre as dificuldades dele em deixarem o álcool, né, sobre as angústias que passaram, perdas, tantos sentimentos. Quando eles fizeram isso, eles viram que passaram o tempo todo sem sentir vontade de buscar o álcool, e a partir daí marcaram mais encontros. E olha que simplicidade é o AA, né? É falar sobre a sua necessidade, falar sobre a sua angústia. E o AA justamente tem essa forma. Por isso que é um patrimônio nacional, o AA, eu digo. Por quê? Porque dessa maneira simples, quando as pessoas são acolhidas, que têm problema com álcool, quando as pessoas são escutadas, elas exatamente se sentem que, a partir dali, elas dividem com outras pessoas que também passaram pela mesma angústia do alcoolismo e param de tomar o primeiro gole, como eles dizem, né? Então, isso começou há 86 anos atrás a nível mundo, em Ohio, aí tem 74 anos de Brasil, e no Acre já temos 40 anos. 40 anos no Acre.
Bom, 40. e nesse período, a senhora tem um controle ou uma estimativa de quantas pessoas vocês recuperaram? Eu não sei se esse termo é o correto, recuperar, porque eu imagino que assim como outros desequilíbrios, né, como a dependência química com outras substâncias, é um dia atrás do outro, né? Acho que ninguém pode se sentir plenamente recuperado. É o tempo todo vigilante, né? Eu não sei se o termo recuperado é o ideal, mas tem uma estimativa de quantas pessoas pegaram outro Olha rumo? só, eu vou colocar mais amplo um pouco, né? Já que é a nível mundo, então o que eu vou colocar? Nós temos 86 anos no mundo, mas estão em 180 países, né? No Brasil, especialmente, nós temos, que a nível mundo é 115 mil grupos, no Brasil é 5 mil grupos, né? E o que eu poderia destacar, né, é que quando a gente fala, né, que a doença ela é crônica, né? Então tem que tratar todo o tempo até o final, digamos assim, da vida, porque a pessoa ela cada dia, cada 24 horas supera. Então, quando a gente fala em recuperação, então a gente fala que não é só aquela pessoa que saiu do álcool, a gente fala em família. Então, os dados são muito maiores. E aí eu quero me deter mais em relação à pandemia, né? Porque eu creio que nessa situação a gente vai colocar dados importantíssimos. Por exemplo, se você me fala agora, nesse período, digamos assim, de pandemia, que a gente tem dados bem específicos, de maio até agora, janeiro, nós tivemos exatamente um total de 31, quase 32 mil reuniões realizadas, né? Isso a nível de Brasil. E o que a gente coloca também? Que durante essas reuniões, que aí a pandemia trouxe muito essa situação da gente acessar as mídias, né? E aí, quantos participantes nós temos? Nós temos os dados de quase 88 mil participantes. Então, assim, isto é bem mais relevante, né? Porque as vidas que vêm, que nos procuram, elas todas são, a cada pessoa que, quando sai do álcool, ou seja, que ela se cuida, que ela trata dessa doença crônica e não volta, ela permeia, ou seja, ela tem um raio de ação para a família e para a sociedade inteira. Então, o AA trabalha neste ritmo. É Entendo. neste ritmo. Senhora Estela, me tire uma dúvida. A senhora pontuou aí a sua análise em relação a esse período da pandemia. Muito bom. De Sim, janeiro a sim, maio ocorreram 31 mil reuniões no país e sim, 88 mil pessoas envolvidas diretamente. Eu quero lhe perguntar uma exato. coisa. Nesse período da pandemia, qual a sua avaliação, na sua análise, a senhora entende que esse período da pandemia, para a pessoa que tem uma relação desequilibrada com o álcool, foi melhor aquele instrumento ali da reunião online, que a pessoa pode participar sem se mostrar? É algo que melhora, facilita o diálogo? Qual a sua avaliação? Sim, inclusive, na minha avaliação, e eu creio que na avaliação de todos, né, porque todos os membros do AA são incansáveis, inclusive eu tenho a honraria de ser amiga de AA, né, e aí agradeço muito e parabenizo todos, mas o que ocorre? Nesse período, eu vou colocar assim, por exemplo, de inscritos só no YouTube foram 42.420, fora Instagram, fora Face, fora Twitter, e que nós tivemos uma adesão muito grande em relação ao sexo feminino, né? Quer dizer, nós tínhamos uns pedidos bem mais, digamos assim, suaves. Quando entrou a pandemia, os pedidos de ingresso e o número de pessoas, especialmente feminina, aumentaram 39%, né? Então, o que é a análise desse período de pandemia?
a pandemia começa, ela assusta, ela traz muitas situações como toque, transtorno de ansiedade general, transtorno obsessivo compulsivo, ela traz o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ela traz fobias, né, especialmente síndrome do pânico, ela traz depressão e por aí vai. Por quê? Porque é um período que, além de você não saber direito como é que você pode adquirir o vírus, e você tem que ficar sempre em alerta, né? Então, isso aí te traz uma certa solidão também, né? E o que é que ocorre com tudo isso? As pessoas desenvolveram muito mais a possibilidade de transtornos, né? E elas precisaram muito mais de ajuda. Não a nível só de psicólogo, a nível de médico, mas a nível também de grupos, né? E o presencial teve que sair da linha de frente. Entra o online, né? E ele entra fazendo todo um trabalho muito interessante, porque ele entra dando um apoio especialmente para os novatos, que tem exatamente reuniões mais voltadas para quem ingressa, é novato, tem as reuniões especialmente voltadas para poder dissecar a literatura do AA, como ele atua, como a doença se manifesta, como ela permanece. E tem aí também todo um trabalho, né, tira dúvidas sobre os 12 passos e as 12 tradições. Quer dizer, que nisso tudo, o amparo, quem começa e desenvolve a situação do alcoolismo, ou quem já está no alcoolismo, se sente, acima de tudo, amparado, porque tem aonde recorrer. Senhora Estela, né? senhora Estela, eu queria tirar uma dúvida em relação ainda a esse método que a internet proporcionou e como que a metodologia do Alcoólicos Anônimos adotou essa nova técnica, essa nova tecnologia. Quando a pessoa participa da reunião, uma reunião coletiva ali, vamos supor, tem 15 pessoas, vamos só fazer um exercício de raciocínio, e eu faço a opção por não aparecer, eu quero omitir a minha imagem. Eu não crio aí a possibilidade de eu criar uma personagem. O fato de eu não estar fisicamente presente a uma reunião, eu não possibilito a criação de uma personagem? Eu como uma pessoa... Não? O que ocorre? O Alcoólicos Anônimos, ele, quando começa uma reunião, ele já te coloca que você é a pessoa mais importante naquele dia. E que você pode se manifestar, colocar o que você está passando, ou, de princípio, você pode só observar. Então, quando você chega ali, você fica muito à vontade, tá? Né? E a partir dali que você começa a perceber que o AA é uma irmandade de homens e mulheres que só querem exatamente ajudar, que só querem fazer com que você entenda o que você está passando, porque aí é uma pessoa que vem com muito sofrimento, né? A perda de emprego, perda de vínculos familiares, e lá ele encontra afeto, ou seja, quando você encontra afeto e está numa reunião dessa, e você sabe que você vai ficar anônimo, você realmente se revela. Você não precisa ficar, por exemplo, quando fica na sociedade, né, se vê uma pessoa alcoolizada na rua, as pessoas já discriminam, né? É poucos os que acolhem. E se, no caso, ele chega a uma sala dessa, ele é prontamente colocado como a pessoa mais importante. Então, ali ele se revela. Não tem o que criar personagem, não tem por que ficar realmente se escondendo. Até porque o AA, o alcoolizado, ele é muito discreto. Se a pessoa quer ajuda para parar de beber, para poder controlar, né, essa doença crônica, tudo bem. Se ele não quer, o AA, ele respeita. Então, ele é respeitoso. Correto. Olha, nós vamos fazer um intervalo agora. Nós vamos continuar a conversa com a psicóloga Estela Clodovil, que aqui assinou com o sobrenome Cossati, é isso? Nós vamos... Casotti. Casotti. Nós vamos continuar a conversa.
Nós vamos continuar a conversa, temos muitas dúvidas. Eu queria deixar uma pergunta no ar, senhora Estela, que é a seguinte. Eu queria que a senhora, de uma maneira geral, claro que há alguns pontos fora da curva, mas qual é o perfil, se é que a senhora pode falar isso, né, dada a descrição do grupo, qual o perfil da pessoa que busca o Alcoólicos Anônimos aqui no Acre? Classe social, situação financeira, eu queria entender um pouco para a gente poder ter uma dimensão do trabalho de vocês. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.